O LGBT está participando da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP 2018, e convidamos a artista feminista Laura Guimarães, autora do projeto Micro Roteiros da Cidade, para dar um rolê e falar sobre o seu trabalho de intervenção. Bom, eu já faço os micro-roteiros. Já escrevo desde 2009, colo na rua desde 2010 e desde que eu comecei a colar na rua, eu comecei a entrar em contato com as pessoas diretamente, né, tanto na colagem mesmo, das pessoas falarem comigo, quanto em ações que eu fiz já, diversos ambientes, inclusive ambientes mais hostis, né, tipo Cracolândia e tal. E eu acho que o que começou como uma questão das histórias gerais, e que também ainda tem, foi se voltando cada vez mais para as histórias das mulheres. Acho muito pelo momento que a gente está vivendo, né, que de repente teve esse olhar direto para as questões femininas nos últimos anos e que está mexendo com todo mundo, então não é uma questão tão pessoal, mas que com essa questão de eu estar em contato com as pessoas na rua, eu encontrei muitas mulheres, ouvi muitas questões delas e as questões delas começaram a me mexer muito. Então, meu trabalho começou a se direcionar para cada vez mais para esse tema. Né? E o tema, para mim, o tema que eu gosto de abordar dentro desse é a questão da diversidade de mulheres, e o que eu chamo de mulheres não é só quem nasceu mulher, né? Eu digo que assim, mulheres, quem se reconhece mulher, então tem trans. Uma coisa que me incomodava muito, não me incomodava muito, mas me incomodava um pouco nos micros, é que as pessoas, geralmente elas vão direto no micro que elas se reconhecem, né? Então elas falam assim, essa história é minha, essa história é minha, e quase que ignora a história que não cabe a si. E daí eu ficava pensando, e tem tanta história potente, né? E na verdade acho tão fundamental a gente observar as histórias dos outros, principalmente dentro dessa questão das mulheres, né? Eu encontrei mulheres em situação de violência, assim, que eu nunca vou passar por aquilo. Então, assim, eu entrevistei pessoas em situações muito diferentes de mim, mas que eu consegui reconhecer que elas estavam passando por isso, além de todas as questões de privilégio, da ordem de privilégio, porque elas nasceram mulher. Então, o meu trabalho agora, ele quer se voltar, e ele tem se voltado nesse painel mesmo, para como colocar essas histórias todas juntas, né? Não naquele negócio de, nossa, somos todas iguais e tal. Não somos todas iguais, né? Temos diferentes graus de privilégio mesmo, temos questões diferentes, temos histórias diferentes, temos famílias diferentes, temos cores diferentes. Assim, qual é a presença das mulheres no mundo? E o que é ser uma mulher? Né? Uma mulher pode ser parecida comigo e pode não ser parecida comigo, pode ter uma história que, sei lá, uma história de violência e amanhã uma história de amor, assim. Então, esse painel, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, ele coloca no mesmo lugar todas não, pelo amor de Deus. Né? Toda vez que eu falar, todas as mulheres, não. Assim, é um trabalho que ainda vai demorar muito, eu nunca vou abordar todas as mulheres e nunca vou abordar tudo que existe dentro de uma pessoa. Mas eu tento colocar uma grande diversidade de seres e de situações no mesmo lugar. Porque você se reconhece em uma, você não se reconhece na outra, mas elas estão ali lado a lado no mesmo lugar, então talvez chame mais atenção. Então ontem, por exemplo, tinha uma menina, eu cheguei só para dar uma espiada, que nem eu estava hoje, e uma menina estava assim, praticamente chorando, lendo o painel, e ela falou, eu estou me reconhecendo em todas essas mulheres. E era uma menina branca, sabe, tipo branca, magrinha, assim, estava de óculos, com o rosto vermelho, assim, tipo emocionada. E eu fiquei olhando, eu falei, mas você se reconheceu em todas? Ela, todas, eu estou me vendo em todas as histórias. Eu achei lindo, né? Porque muitas das histórias estão ali, com certeza ela não vai passar. Mas a gente pode se tocar pela história do outro, né? Tem um micro que é o reconhece sua história, a de outra mulher. Quer dizer, não é se reconhece, é reconhece a história de outra mulher. A gente, como se reconhece mulher no mundo, a gente sabe que a gente nasceu mulher, e que tem questões que existem porque a gente nasceu mulher ou se reconhece mulher, né, no caso das trans. Então, assim, eu posso reconhecer a história da outra, sim, mesmo que ela não seja igual a mim, eu posso respeitar e posso entender que ela aconteceu com ela pelo fato dela ter nascido como eu nasci, ou se reconhecer mulher como eu me reconheço. E os micros, eles nascem assim, muito de observação das ruas, né? Assim, eu me inspiro, desde pequenininha eu tenho a mania de olhar para o cotidiano
e ficar imaginando as pequenas histórias, né? Então ele começou muito assim e segue também hoje, de observar as pessoas, observar as situações cotidianas, me observar, tem muitos micros meus, e escrever a partir disso. Escrevo também muito a partir de ações diretas com mulheres, então as mulheres me contam histórias e eu escrevo a partir da história delas. Ou pessoas que eu conheço, assim, sei lá, conversas que aparecem e temas, mas assim, é principalmente, acho que da observação e das histórias que as mulheres me trazem, né? Olha, eu acho que o feminismo mais próximo a mim é o feminismo comunitário, mas é o feminismo que vem da Bolívia, que é um feminismo papo reto, né? Então eu me reconheço nesse feminismo que inclui todo tipo de mulher, que inclui as trans, que inclui, enfim, que inclui os homens, a questão do feminino dentro dos homens, né? Que trata assim de que o problema está na base de tudo. O feminismo comunitário, ele fala disso, né? Então ela fala do patriarcado, né? Ela fala, machismo, a questão do capitalismo, a questão da homofobia, todas essas questões têm uma base que chama patriarcado. A gente tem uma doença na sociedade que chama patriarcado. Então, assim, ela fala de tratar essa doença, tratar essa base, assim, a gente reconhecer, estudar essa questão de baixo e que daí esse machismo e tudo são sintomas. A gente tem que lutar contra isso, mas principalmente tentar mudar a sociedade. Sei lá, o feminismo que eu me reconheço é um feminismo não de ser uma mulher de destaque no mundo, nesse mundo, entendeu? É um feminismo de mudar o mundo. Esse é o feminismo que eu reconheço. Olha, o trabalho que eu fiz assim agora, o que eu tô querendo levar inclusive para frente esse trabalho é de acumular, de juntar essas histórias dessas mulheres, porque o que acontece assim, para mim, e não é papinho, é real, assim, cada mulher que eu encontro, cada vez mais a impressão é que as fichas vão caindo mesmo, né? Parece que eu vou aprendendo coisas, assim, né? Inclusive coisas óbvias, que eu falo, como é que eu não entendia isso antes? Pelo reconhecimento das histórias de outras mulheres que estão vindo. Então, eu resolvi começar a juntar mesmo as histórias que eu já tinha, né? Então, trabalhos antigos meus, mesmo histórias minhas, mas das mulheres lá da Luz, ou de outras mulheres de outras ações, dependendo da ação eu só fico naquelas, mas de ações, né, que as mulheres compartilharam essa história comigo. E eu fui também atrás de histórias novas, e a cada trabalho que eu for fazer a partir de agora, eu vou também atrás de histórias novas, para colocar essas histórias no mesmo lugar, né? Então a ideia, e por exemplo, esse painel, eu comecei a documentar as nietas, porque tem a ver com feminismo, tem a ver com feminismo comunitário, tem a ver com a questão da gente se reconhecer latino-americano, né? Que também é uma questão super forte do Brasil, que a gente acha que a gente é, sei lá o quê, americano, sei lá, Estados Unidos, mas não, a gente é latino-americano, e expandindo. Então a ideia é que essas histórias, a junção dessas histórias vai expandindo mesmo. Então esse painel ele começou daqui, a cada dia ele está expandindo, e agora eu já estou enchendo o saco do pessoal do Sesc para colocar em tudo, mas eles não querem deixar. Eu amo áudio, se eu não fosse roteirista eu faria áudio, acho que eu vou começar a juntar os dois mesmo. E daí esse áudio juntou algumas das minhas referências femininas, né? Então tem histórias desde das mulheres que me mandaram agora para esse painel, que eu fiz algumas perguntas para elas, até, por exemplo, áudios de WhatsApp de amigas e com algum tipo de carinho ou questionando alguma coisa. Foi quando eu me senti mais forte, assim, uma pessoa realmente poderosa. Eu senti que eu tinha poder de decidir o meu destino. A história de ser forte, ela na verdade complementa a história de se sentir oprimida, assim, porque quando eu descobri, eu me senti muito oprimida de não poder ter escolha no Brasil. Eu só consegui porque eu conheço pessoas muito pra frente, mulheres muito fortes que acreditam muito feministas, né? Feministas salvando umas às outras. Tem um pouquinho de carinho, tem violência, tem história de estupro, de tipo, melhor amigo estuprou, tem história de aborto, tem história de mãe, tem história de, sei lá, tem convite para jantar, sabe? Tem uma amiga maravilhosa, a Rose, né? Ela tá aqui, ela estaria aqui comigo, ela tá aqui. Né? O carinho,
Cara, carinho, assim, eu acho que é uma coisa... Eu descobri, por exemplo, na primeira vez que eu fui colar, em 2010, eu gravei, os amigos meus gravaram. Eu descobri no meio da filmagem que eu colava assim e comecei a fazer carinho nos lambes. E daí um amigo falou: "Ei, Laura, ó o carinho, né, Laura, sempre?" Porque eu gosto de carinho, eu gosto de pegar. Então eu acho essa palavra muito forte. Ela começou com uma história, é uma história, mas ela se tornou mais forte porque, por exemplo, né, eu fiz um trabalho lá na Cracolândia e no começo desse trabalho, quando a gente ainda estava reconhecendo o território e as pessoas reconhecendo a gente, eu colava um monte de micro nos postes e colava a palavra carinho. Eu chegava na semana seguinte, todos os micros estavam arrancados, menos a palavra carinho. Aí eu chegava lá, colava um monte de história, carinhos. Chegava na semana seguinte, um monte de todos os micros arrancados, menos a palavra carinho. E eu fui percebendo o quão forte é essa palavra carinho. E daí, enfim, daí eu já uso essa palavra há muito tempo. E com a questão da... Quando eu comecei a trabalhar lá na Cantuta, eu fiz um trabalho na Cantuta com as bolivianas. Daí comecei a pensar nessa questão latino-americana, né? E depois veio o feminismo comunitário e tal. Pra mim, eu fechei o carinho nesse carinho portunhol, porque é um carinho que engloba nós todas, né? Que abarca nós todas. Eu acho que inclusive nós todas, até na diversidade, não precisa ser... Mas só de estar misturando duas línguas, eu já falo, já não é um carinho tão simples, é um carinho que abraça, assim, sabe? Eu acho. Carinho, sei lá. É isso. Um beijo e um abraço.